O título da pregação é 1000 conselhos, um só objetivo. Vamos à primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 11, dando inclusive continuidade à sequência de pregações neste livro. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. Que diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Glorifica-te, Senhor, nesta pregação, com base neste texto lido. Obrigado pelas palavras de Pedro, inspirado que estava o teu apóstolo pelo teu Santo Espírito, para nos ensinar, nos admoestar, nos exortar, no caso mesmo deste texto, com muitos conselhos práticos. Que nós, ao mesmo tempo em que olharmos para cada conselho, não percamos de vista o objetivo, um só objetivo, como colocaremos mais ao final da pregação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço, te agradeço e te louvo. Amém. Pedro havia falado de vivos e de mortos no trecho passado, explicamos inclusive o que aquilo significava. Falou do tempo que restava na carne aos seus leitores, ou seja, o tempo que eles tinham de vida. E agora Pedro inicia um trecho lembrando que as coisas teriam um final próximo. E nos próximos 5 versos, ele nos dá uma série de conselhos práticos, visando atitudes e comportamentos dos crentes. Eu não gosto muito de pregar num texto assim, um pouco longo, com muitas coisas incluídas, no caso, muitos conselhos, porque vamos pular de um conselho para o outro. Uma alternativa seria eu ficar em cada conselho e fazer uma pregação só para cada conselho. Por exemplo, tende amor intenso uns para com os outros, e dedicar uma mensagem inteira para o amor. Aí ele diz, sede mutuamente hospitaleiros. Aí eu dedicaria uma pregação inteira para a hospitalidade. Seria uma opção muito válida, mas eu preferi juntar tudo que está embutido aqui nos versículos 7 a 11 e fazer uma pregação só, mesmo gastando bem menos tempo em cada item, para ficar uma ideia panorâmica do tanto que nós temos a observar como crentes, vendo esses 1000 conselhos, mas sem perder de vista o objetivo. Por que nós devemos seguir esses conselhos? Talvez perguntando de outra forma, por que devemos ser assim, como Pedro exorta? Antes de citar os conselhos em si, no versículo 7, Paulo inicia dando um motivo para dar esses conselhos, para que o nosso comportamento seja bem adequado. O fim de todas as coisas está próximo. Pedro escreveu isso há 2000 anos. Então, se nós compararmos o Novo Testamento a uma melodia, geralmente quando ouvimos essa melodia, provavelmente uma nota soa estranha
aos nossos ouvidos é a afirmação feita várias vezes no Novo Testamento de que o final das coisas, ou a volta de Cristo, ou o acontecimento dos últimos dias estão próximos. Soa estranho nesta melodia, a música parece que sai do tom, porque é inegável o fato de que já se passaram 2000 anos e o fim dos tempos não chegou. Cristo não voltou e está próximo. Esquisito isto. 3 sugestões, sem aprofundar muito, uma explicação mais completa. Como a nossa vida média é em torno de 70 anos, talvez 75 anos, é a expectativa de vida hoje aqui no Brasil, acho que imagino que seja em torno disso. Quando falamos em pouco tempo, nós pensamos em anos, ou no máximo décadas, se já tivermos uma certa idade. Jamais nós vamos considerar um período de vários séculos como pouco tempo, porque é fora do nosso padrão de unidade de vida. Mas talvez seja bom nos acostumarmos com essa ideia quando tratamos das coisas da história humana. Então, raciocinar em termos de épocas pode envolver séculos ou até mesmo milênios, quando se fala na história da humanidade. Então, esse pouco tempo deve ser um padrão para a história de uma maneira geral, muito mais do que o padrão da minha vida. Segundo, Deus tem etapas definidas para a história humana. Então, quando a Bíblia fala de duração de tempo, ela pode estar considerando como unidade de tempo uma dessas etapas que Deus tem, uma unidade de tempo. Então, depois da vinda do Messias, do Salvador, Jesus Cristo, e o estabelecimento da igreja dele, a próxima etapa no programa de Deus é exatamente a vida de Cristo. Então, nesse sentido, considerando cada unidade como uma etapa da história humana aos olhos do plano da salvação de Deus, está próximo, porque é a próxima etapa. E de fato é a próxima etapa, a vinda dele. E por fim, é muito importante na Bíblia o conceito de, especialmente no Novo Testamento, o conceito de iminência. O que é iminência? É o algo iminente, é que pode acontecer a qualquer momento. A vinda de Cristo é iminente, desde que ele foi ao céu. Alguns acham que Paulo inclusive se enganou, quando deixa transparecer bastante a convicção dele de que Cristo iria voltar naquela geração que estava viva, quando ele, próprio Paulo, que era a própria geração de Cristo inclusive. Obviamente Paulo não se enganou, uma vez inspirado pelo Espírito Santo, não se enganou nas páginas que ele escreveu do Novo Testamento, nas cartas dele. Se enganou muito na vida dele, como nós nos enganamos, somos falhos, mas ao escrever páginas da Bíblia, Paulo não se enganou. Então ele dá a entender ali de que achava possível, talvez até muito provável, ele nunca afirmou que Jesus Cristo iria voltar no tempo daquela geração que estava viva na época dele, mas agora que ele podia estar achando uma probabilidade alta e até muito animado com essa ideia, podia. E a iminência da volta de Cristo é algo muito real nas Escrituras, pode acontecer a qualquer momento. Então dá uma ideia de proximidade, mas algo iminente pode demorar a acontecer, porque não quer dizer que vai acontecer breve, pode acontecer brevemente. Então pode também pode ajudar um pouco essa nossa concepção, essa concepção neotestamentária de que os tempos estão próximos e está chegando. Essas ideias podem nos ajudar a entendermos melhor isto. Então, continuando, já que o fim está próximo, Pedro
adverte de maneira lógica: sede, portanto, e enumera então uma série de conselhos. Vemos aqui uma ideia que permeia todo o Novo Testamento, a ideia de aproveitar o tempo. Exatamente por causa da ideia de que o tempo é curto, o que Cristo volta a qualquer instante. E eu não estou nem falando da brevidade da nossa própria vida, individualmente falando, que obviamente é uma explicação clara também para a importância de aproveitarmos o tempo o mais que pudermos, porque mesmo que Cristo não volte ao longo da nossa vida, mas você pode ir para lá, sua vida aqui desaparece. Então a oportunidade que você tem de servir a Cristo é curta, porque nossa vida é como uma erva, como uma flor, como uma neblina. Então, aproveitar o tempo, correr, ser ativo. Uma ideia que não combina com o crente é de indolente, alguém apático, descansado, do tipo, depois eu faço isto, em termos do trabalho de Deus. Comentamos pela manhã que Deus tem uma missão para cada um de nós. Jesus Cristo tinha claramente esta ideia de um trabalho específico que o Pai dele deu a ele, Cristo, para vir fazer nesse mundo. Então, sempre pense em uma responsabilidade de fazer o máximo que você puder fazer nesta curta vida que você tem, essa necessidade, porque o tempo é curto. Nunca pense descansadamente, um dia eu faço, depois eu faço, e muito menos separar épocas na vida. Não, eu vou trabalhar aqui um bocado de tempo para fazer meu pé de meia e depois eu vou me aposentar. A gente faz certos planos aqui que são separados uns dos outros, estão em sequência. Tudo bem que façamos planos assim, mas não funciona. Este plano não funciona para o trabalho de Deus. Eu vou dar pouco tempo para Deus enquanto eu estou em plena atividade, tenho energia e saúde para poder garantir o sustento da minha família. Então eu vou trabalhar bastante aqui para as coisas debaixo do sol, e quando eu tiver condições, ou eu for mais velho, ou tiver mais tranquilo, aí eu vou me dedicar a Deus. Absolutamente errada esta ideia ou este raciocínio. Você é servo de Deus todo dia, você é filho de Deus todo dia, e você não sabe quando é que Ele vai lhe chamar para prestar contas do seu trabalho. Então todo dia é dia de trabalho para a obra de Deus. Está em vista aqui não apenas tarefas de trabalho, mas providências no sentido de crescer espiritualmente, de se tornar um crente mais forte, mais útil aos outros, de melhor testemunho. Quando a gente fala trabalho, corre até o risco de ser confundido com uma função específica na igreja, ou alguma atividade em que eu vou me dedicar, vou distribuir folhetos na praça. Essa ideia de atividade, vou me candidatar a tesoureiro da igreja no final do ano. Ótimo que você pense em cada uma dessas atividades, mas quando fala em trabalho de Deus, implica também trabalho eminentemente espiritual, você lutar contra a sua carne, a guerra da carne contra o espírito. Essa é uma luta tremenda. Você pode estar então lutando, trabalhando para Deus, dentro de casa, no seu quarto, trancado em 4 paredes, e de joelho orando, sentado, sei lá, mas orando a Deus intensamente e lutando em suas orações, intercedendo, pedindo ajuda. Você está trabalhando, porque você está ficando mais forte, você está se preparando mais. Aliás, o trabalho de Deus, ele começa desta forma. Não é assim, não se esqueça também de lutar espiritualmente, de trabalhar espiritualmente para se preparar. Não, é o contrário. Você se prepara para o trabalho de Deus, começando a trabalhar espiritualmente
o seu espírito, a sua alma, o seu corpo, aí você vai poder desempenhar um trabalho realmente eficiente. Não vejo nenhum médico operando alguém antes de se preparar muito para isto. Ninguém construindo edifício sem ter antes se preparado para isto, se prepara para trabalhar de uma maneira mais efetiva naquela obra que você quer fazer. Então, não esqueça isto. E Pedro mistura aqui, nesses conselhos que ele vai dar, vocês vão ver, ele mistura os dois tipos de trabalho: o trabalho espiritual, se preparando pessoalmente para isto, e o trabalho em termos de fazer alguma coisa, de realmente uma atividade mais externa, que os outros podem ver e observar. Então vamos aos conselhos de Paulo. Sede, portanto, criteriosos, já é uma coisa interna. Eu vou ser criterioso lá na praça, como eu disse o exemplo, vou ser criterioso lá. Eu vou ser criterioso, já sei. Vou entrar no seminário para poder seguir aqui o exemplo de Paulo e de Pedro e ser criterioso. Esqueça o seminário, mas não é o caso. Esqueça uma função na igreja para ser criterioso. É interno, é pessoal. Isso envolve a luta cristã. No original significa ter a mente sã, exercer autocontrole. Não sei, talvez a ideia de não se deixar animar demais com a vinda de Cristo, que Pedro disse que estava próxima, a tal ponto de perder o equilíbrio, a sensatez. Havia o risco de pessoas, servos ou escravos, dizerem que, sabe uma coisa, não vou ser mais escravo desse dono não, eu vou aqui me libertar, seja de que forma for, não vou obedecer a mais lei nenhuma, eu agora sou filho de Deus, vou para o céu, meu Salvador vem já me buscar, não demora muito, e ele fica meio perturbado. Criterioso, cuidado, se Cristo vai voltar já ou não deve alterar o seu equilíbrio, a sua sensatez. Inclusive temos muitas ordens na Bíblia de continue do jeito que você está. Se você é escravo, continue sendo escravo, mas podendo se libertar, se liberte, mas calma, sensatez, equilíbrio. Não é porque a sua situação mudou. Aquele que está em Cristo é nova criatura, todas as coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Aí rompe tudo na vida da pessoa e quebra a sequência da sua existência, porque agora é crente, muda o jeito de ser, muda o seu relacionamento conjugal. Não, calma. E ele emenda com outra palavra, sóbrios, que significa estar calmo e sereno de espírito, ser moderado, controlado, ou seja, em condições de examinar as coisas com clareza e objetividade. Essa frase é usada quando se fala de álcool, quando alguém quer dizer que o outro não está embriagado, diz que está como? Sóbrio, com a mente cristalina, em plenas condições de examinar as coisas como de fato são. Agora, claro que não é só o álcool ou drogas que roubam a sobriedade ou a capacidade de raciocinar. Há muitos outros fatores que roubam a nossa sobriedade: ódio, ambição, inveja, sensualidade. Tem gente que perde a cabeça pela sensualidade, pelo ódio, pela inveja e tantos outros desejos que nos embriagam e nos tiram a capacidade de julgar bem e examinar as coisas. O crente deve sempre primar pela sobriedade. Quer se embriagar? Pois se embriague com o Espírito Santo. Como Paulo disse em Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito. E logo depois diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele dá a solução. Interessante aquilo. Quer se embriagar? Se embriague, mas não com álcool, que você perde a sobriedade, mas com o Espírito Santo. Fique cheio do Espírito Santo e você vai esbanjar sobriedade.
controle, sabedoria de Deus. O crente não pode perder a sua sobriedade. Quem está cheio do Espírito, ao contrário, como contraste, vê as coisas do ponto de vista de Deus. E não há um tipo mais puro de sobriedade do que esta, do que ver as coisas pelo ângulo de Deus. Aí Pedro diz: a bem das vossas orações, dando a entender que tanto a condição de criterioso como a de sóbrio contribuem para que as orações sejam mais bem feitas ou mais objetivas. Observe como a qualidade das suas orações podem variar em função de como você avalia as coisas, do grau da sua sobriedade, da clareza da sua mente. Não sei quantas orações você já deve ter desperdiçado porque estava sem condições de orar. Você não estava sóbrio, você não estava controlado, você não estava com a mente concentrada naquilo que estava fazendo, estava perturbado por alguma coisa. Raramente, acho que nunca, a gente ligaria a força, a eficiência de uma oração com a nossa calma, a nossa agudez em ver as coisas, que é a sobriedade. Mas Pedro diz aqui, a bem das vossas orações. Quer orações melhores? Quer ser mais atendido por Deus? Quantas e quantas vezes nós ouvimos o crente falar das orações? Vamos orar pelo fulano, orar pela ciclana, orar pelo não sei o que. É tão comum que já vira banal. Devia ser até menos isso. Se o crente fosse examinar o que a Bíblia diz sobre oração, a maneira de orar, o estado em que um crente deve se entregar a uma oração, ele ia ver que não é simplesmente fechar os olhos, dizer santo Deus e começar a falar. Não é. Então, a bem das suas orações, preste atenção no seu andar cristão, de uma maneira mais geral, e aqui especificamente na sua sobriedade. Versículo 8: acima de tudo, porém, tende amor intenso para com os outros. Eu não sei se Pedro quis compensar o fato de não ter citado o amor em primeiro lugar na lista dos conselhos, deixando claro que o amor era o mais importante, que é. Mas não é porque é mais importante que ele tinha a obrigação de citar primeiro. Ele quis citar lá a sobriedade em primeiro lugar, e agora ele fala em amor. Ele falou em criterioso também. Nada há mais importante na vida cristã do que o exercício do amor. E agora eu estou num terreno absolutamente fértil. Eu disse que poderia dedicar uma mensagem inteira ao amor, uma mensagem ou duas, ou três, ou 10, ou 20, ou 50. Poderia dedicar um ano inteirinho. Vou falar de um assunto só, amor, porque é muito vasto, muito vasto. Então eu não vou poder aprofundar demais sobre esse assunto, o amor na vida cristã. Mas não posso deixar de lembrar que em Mateus capítulo 22, versículos 36 em diante, eu quero ler essa passagem, de tão básica que ela é. Mateus 22, 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então ele resumiu tudo em 2 mandamentos. Detalhe, é que os 2 mandamentos ainda podem ser resumidos ainda mais num só verbo, que é amar. Então tudo que Deus tem para o ser humano se resume num verbo: amar. Não amor, simpatia, de ter
de ter uma boa relação de personalidade com outra pessoa, achar legal estar com outro, não é isto, o amor cristão, mas basicamente você decidir, querer o bem do outro e fazer o que você pode pelo bem do outro dentro das suas possibilidades. Aí ele diz, tende amor intenso para com os outros, voltando então a 1 Pedro 4, e ele diz aqui, porque o amor cobre multidão de pecados. No caso, ele dá um motivo, que é este que está aqui. O amor cobre multidão de pecados. O que quer dizer isto? Pedro praticamente citou de uma maneira literal o Velho Testamento. Em Provérbios capítulo 10, versículo 12, diz assim, Provérbios 10 e 12, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões ou todos os pecados. Então, Pedro citou aqui esta passagem. Agora, vejam só, o Novo Testamento, citando uma passagem do Antigo Testamento, passagem escrita 1000 anos antes de Pedro, falando sobre amor. Se engana quem pensa que amar o próximo é coisa do Novo Testamento. Isso é típico do Novo Testamento, porque naquela época, você sabe como é, né? Naquela época era vingança, olho por olho, dente por dente. Aí Jesus veio falando do amor. Eu quero ler um trecho do livro que Deus me deu o privilégio de escrever, chamado Você Ama de Verdade. Eu vou ler um trecho, vou ler rápido, e abrindo aspas. Então, diz assim o livro, ou eu naquele livro. Existe uma passagem na Bíblia que expressa exatamente a ideia do nosso texto. Diz assim, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. É comum pessoas resumirem o Antigo Testamento com uma expressão extraída do versículo 20 de Levítico 24, olho por olho, dente por dente. Procuram sugerir que, naquela época, o próprio Deus recomendava a vingança. Argumentam que o amor é uma novidade do Novo Testamento, trazida por Jesus Cristo. Pergunto a essas pessoas, sabem quando foi escrito que o amor cobre todas as transgressões? 1000 anos antes de Cristo. Está em Provérbios 10 e 12, que eu acabei de ler, inclusive, agora para vocês. O Antigo Testamento está repleto de passagens belíssimas falando de amor. Pena que poucos se dão conta disso. Já ouvi crente comentando que não leu o livro de Levítico, porque ali só há sangue de animais e leis ultrapassadas. Pois é exatamente naquele livro, no versículo 18, do capítulo 19, que encontramos: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aí eu coloco lá. Não adianta coçar os olhos e pensar que leu errado. Claro, a pessoa que está lendo o livro. No caso é coçar os ouvidos, pensando que leu errado. É isso mesmo. Levítico. Levítico. O livro cheio de sangue, cheio de sacrifícios, é citado pelo próprio Jesus Cristo. Ele não trouxe uma novidade nenhuma quando ele disse para amarmos uns aos outros. Ele estava repetindo um mandamento velhíssimo do Antigo Testamento, quando mandou os seus discípulos amarem os seus semelhantes como a si próprios. Relacionamentos pessoais em amor sempre foi o desejo de Deus. Grife-o sempre. Sempre. As leis de retaliação do tipo olho por olho faziam parte de um complexo de leis com aspectos civis. Ainda estou lendo o livro. Ninguém tinha autorização para vazar o olho de quem feriu o seu. O assunto era levado perante os juízes,
E mesmo assim não há um só registro na Bíblia de que os juízes tenham mandado arrancar um órgão de alguém que ferira órgão equivalente de outra pessoa. Se tivessem agido assim, em que isso recompensaria o prejuízo do agredido? Ficou sem olho, arranca o olho do outro. Sim, e aí eu? E meu olho? Não, nós já arrancamos o olho do outro. Fique tranquilo, mas o meu serviço foi prejudicado, minha capacidade de trabalhar foi prejudicada e tudo o que aconteceu foi que o outro ficou também assim. Agora eu estou explicando, voltando ao livro. É mais razoável supor, como fazem alguns especialistas no Antigo Testamento, que os juízes avaliavam em dinheiro o prejuízo pelo órgão danificado e obrigavam o ofensor a pagar uma espécie de restituição financeira pelo dano. Essa ideia se baseia no fato de que algumas penas do próprio Antigo Testamento eram estipuladas em dinheiro. É importante enfatizar que esses procedimentos eram feitos em um nível legal, não na alçada pessoal, mas na alçada das autoridades constituídas, como a polícia e a justiça de hoje, dentro das suas respectivas jurisdições. Israel era um país em que se mesclavam os aspectos religiosos, civis e militares. A má compreensão dessas coisas gera interpretações estranhas nos dias de hoje. Com a lamentável perda da importância e da beleza do Antigo Testamento. Quanto à questão dos relacionamentos pessoais, gostaria de repetir: sempre foi da vontade de Deus que os homens caracterizassem a sua convivência mútua pela prática do mais puro amor. O sábio rei Salomão, no citado Provérbio 10 e 12, dá uma aula de amor, transmitindo exatamente a mesma verdade que o apóstolo Pedro e depois Paulo faria 1000 anos depois. O amor cobre as transgressões, protege relacionamentos. O apóstolo Pedro foi além. Citando quase que literalmente o antigo provérbio, escreveu: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Porque o amor cobre a multidão de pecados, fecha então as aspas. Voltando ao trecho, fica a pergunta: o amor cobre multidão de pecados. De quem? De quem o amor cobre multidão de pecados? Antes de responder, deixe-me dizer o que não significa. Não significa que quem ama tem os seus pecados automaticamente cobertos ou perdoados. Eu sou uma pessoa que sou muito amorosa. Então, como a Bíblia diz, quem ama cobre multidão de pecados, então os meus pecados estão cobertos pelo fato de eu ser uma pessoa amorosa e que eu procuro praticar muito amor na minha vida. Não é essa ideia de que automaticamente uma pessoa amorosa tem os seus pecados perdoados. Não, absolutamente. O perdão de pecados é assegurado exclusivamente pela fé no Senhor Jesus Cristo, seguida pelo arrependimento e o pedido de perdão. É isso e somente isso que garante o perdão de pecados. Quanto à resposta dessa pergunta, de quem, eu vou novamente recorrer a um trecho de Você Ama de Verdade, que era um assunto que eu estava tratando ali de uma maneira mais profunda. Então, abrindo aspas novamente: cobre pecados de quem? De todos os envolvidos numa situação de conflito, é a minha maneira de ver. Imaginemos que um irmão ofende o outro. O agredido, se age em amor, perdoa, e quanto depender dele, o assunto morre ali, como um raio que cai no mar. Acabou. Caso agisse pela carne, certamente tropeçaria na raiva, na mágoa não resolvida, na vontade de revidar e em outros pecados. Veja como o amor impediu que ela pecasse, cobrindo a sua provável transgressão, depois de ser agredido. Quanto ao agressor, ao ver a reação amorosa do outro, é automaticamente conduzido à conclusão de que precisa se desculpar. Caso se deixe contagiar pelo amor do outro, terminará se humilhando, pedindo perdão ao irmão ou ao outro e confessando a Deus a sua ofensa,
novamente o amor cobrindo pecados. Ainda sobre a afirmação de Pedro, esta não se refere apenas a um caso específico de agressão entre duas pessoas. Em qualquer ambiente onde haja seres humanos, é grande o risco de se cometer pecado. É triste dizer, mas isso inclui uma igreja. O índice de carnalidade geralmente tende a ser alto. O diabo ronda sempre, não dá trégua. Mas se o ambiente é permeado de amor, reduz-se drasticamente a chance do mal se tornar realidade ou se espalhar. Os micróbios não sobrevivem em ambiente limpo. Por isso é tão importante a rigorosa limpeza de áreas infectadas. Pecado não sobrevive onde existe o amor, com o seu vigoroso poder protetor. Se cada um de nós conseguisse, através do amor, impedir a contaminação de nossos corações pela inveja, ódio, ciúme, sede de vingança e outras mais, estaríamos inibindo fortemente o pecado em nossas vidas, fortemente inibindo o pecado ao nosso redor, em casa, na igreja, na cidade, no mundo. Se aprendêssemos a suportar situações desagradáveis para proteger nossos relacionamentos, que segredo teríamos descoberto? Eu vou repetir essa frase. Se aprendêssemos a suportar situações desagradáveis para proteger nossos relacionamentos, que segredo teríamos descoberto? O irmão é ríspido com você? Tudo bem, trate o assunto com ele, jogo aberto como deve ser, mas além disso, suporte esse irmão, cobrindo com amor o relacionamento. Não permita que o mal se interponha entre os dois, nascendo daí uma indisposição amarga, talvez até uma inimizade, que apenas prejudicaria a ambos e desonraria a Cristo. Já imaginou se cada vez que ofendêssemos a Deus, Ele retribuísse imediatamente e com toda a sua infinita força? Há muito teríamos sido pulverizados. Em vez disso, Ele é misericordioso, paciente, dá tempo para nos arrependermos, até mesmo argumenta conosco através do Espírito Santo. Poderíamos resumir tudo isso dizendo que Ele nos trata com amor. Ele suporta as nossas ofensas, protegendo com muito carinho o relacionamento que Ele tem conosco. Poderíamos pensar em melhor exemplo para imitar? Feche então o trecho do livro. Uma vez, portanto, estabelecida a altíssima prioridade do amor em nossas vidas, Pedro passa para um conselho prático, que inclui o exercício do amor. Versículo 9: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Não me perguntem por que Pedro encaixou esse assunto aqui, que eu não tenho a menor ideia. Porque que Pedro fala aqui em hospitalidade, depois de falar em sobriedade, falar na importância do amor, ele fala: hospede uns aos outros em casa. Ele devia estar com alguma coisa na cabeça, algum problema perto dele, de irmãos que não estavam hospedando os outros direito, reclamando. Eu não sei. Eu sei que Pedro colocou isso aqui. E embora o termo geral se aplique à hospitalidade a qualquer pessoa, claro, hospitalidade, ele falou de uma maneira genérica, mas certamente incluía, ou talvez o que estava na mente dele, hospitalidade a irmãos em fuga, perseguidos pelo Evangelho na época, ou a pregadores itinerantes, que era muito comum também na época. Essa exortação soa muito defasada do tempo em nossa mente. Pratique a hospitalidade. Está cheio de hotel aí, de pensão. Hospitalidade é uma coisa mais rara, talvez um irmão, um primo, um amigo muito íntimo. Então é uma coisa que a gente quase não pratica hoje. Talvez não haja tanta necessidade mesmo. Como falei, os tempos mudaram muito, os costumes.
Paulo também falou na mesma necessidade, lá em Romanos 12, 13, era algo muito importante. E, claro, essa diferença de costume e de cultura explica a gente achar estranho um pouco isto. Mas os historiadores dizem que naquela época não havia, e é de se presumir, hotéis ou pousadas decentes, e que havia lugares públicos, sim, mas muitas vezes de moral duvidosa. Então não era uma boa opção, frequentemente, alguém chegar numa cidade, geralmente se fala em vila, cidade da época, e ir para um hotel, se hospedar lá, e quando tinha um lugar público para ir, poderia ser lá de má fama. E não temos hoje essa questão de irmão que está sendo perseguido e precisa de um acolhimento naquele local, um perigo de vida, ele, talvez a família dele inteira, ou está pregando aí de uma maneira itinerante, indo para qualquer lugar. Mudou um bocado isso, apesar de que há países hoje que existem perseguições ferozes, em que essa palavra aqui de hospitalidade deve ter um peso grande para pessoas que não têm onde ficar, perseguidas que são pelo governo ou por outras religiões. Mesmo assim, ainda há ocasiões, nós no Brasil, nesse contexto, em que nós podemos praticar aqui essa virtude da hospitalidade. E atenção para a condição que Pedro colocou, né? Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Vai hospedar? Não reclame não, que vai adiantar pouco. Pelo menos para obedecer Pedro aqui. Versículos 10 e 11. Voltemos a 1 Pedro, capítulo 4. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, de uma maneira bem resumida, Pedro toca num assunto que Paulo desenvolveu com muito mais detalhes, a questão dos dons espirituais. Dom é uma capacidade que Deus dá para o crente, visando o serviço na igreja, ou seja, serviço aos irmãos que fazem uma igreja, e, de uma maneira geral, serviço às pessoas em geral. Duas observações aqui, eu não vou desenvolver muito essa questão de dons, vou apenas falar um pouco e encerrar. Primeira observação, o dom é Deus quem dá. A nós cabe apenas receber. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. De quem? De Deus. Então, é Ele que dá. Não adianta querer desenvolver um dom, no sentido de você criar dentro de si um dom. Você pode desenvolver e deve, no sentido de aperfeiçoar, de aprimorar-se num dom que Deus achou por bem lhe dar. Mas você não vai dizer, eu vou escolher um dom para eu desempenhar na igreja. Vai não. Quem escolhe isso é o Espírito Santo. Segunda observação, ao receber um dom, nós nos tornamos dispenseiros, conforme Pedro diz aqui, da multiforme graça de Deus. O que significa isso? Simples. Tornamos-nos como que mordomos de algo muito especial, responsáveis em exibir ao mundo a graça de Deus. Nunca esqueça isso. Cada vez que você exercita um dom que Deus lhe deu, você está mostrando ao mundo algo de bom desse Deus. Então o exercício do dom, além do serviço em si que você presta aos irmãos ou a quem você serviu, ele serve o dom para que você, como um mordomo, um dispenseiro, exiba aos outros, a quem quiser ver, através do seu dom ou do exercício do seu dom,
fale ou exiba a multiforme graça de Deus, ou seja, uma graça que se manifesta de muitas maneiras. Então é isto. Você é um mordomo, você tem a responsabilidade de mostrar para as pessoas a graça de Deus. Não, mas eu falo da graça de Deus, eu falo que mandou Jesus Cristo morrer por nós. Aqui não está falando disso aqui não, do que você fala, do que você prega, inclui, porque há dons ligados com falar, como vamos já colocar aqui, mas muito mais do que isto, é o exercício do seu dom, mostra algo de Deus, que Ele deu este dom ou dons. Entendam isto, é para glorificar a Deus que você exerce os dons, que Ele lhe deu para isso. Essa questão de dons tem sido tão mal compreendida, muitos pensam, somente os carismáticos, que o exercício dos dons mostra um nível espiritual, um padrão espiritual. Quem exerce dom tal é mais próximo de Deus do que não exerce, e fica quase uma casta na igreja, ou pessoas mais gabaritadas espiritualmente, porque um fala línguas, outro profetiza, outro faz aquilo, então outro faz curas e milagres. Então isso mostra um poder espiritual. Dom não está ligado com poder, esqueça. O que está ligado com poder espiritual é fruto do Espírito. O fruto do Espírito mostra poder espiritual. Um crente que é cheio do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, o crente que é cheio disso, esse é muito poderoso espiritualmente. Mas ninguém é poderoso porque fala línguas, não tem nada a ver com poder. Ou falava na época, que eu creio que quem fala hoje não está falando legitimamente. Então é um assunto muito mal compreendido, essa de dons espirituais. Pedro se refere aqui a dois conjuntos de dons. Primeiro, falar. Como o sentido é muito geral, e a Bíblia fala ensinar como dom, pregar, na época falar línguas, na época profetizar. Então, e Pedro fala aqui em falar, presume-se que Paulo está abrangendo um conjunto de dons. Não é um dom só de falar a palavra de Deus, não é bem isso. É um conjunto de dons, claro. Quem prega a palavra de Deus, quem ensina e tal, mas pense de uma maneira mais genérica. Quem fala de acordo com os oráculos de Deus. A palavra oráculo, eu não gosto muito dela aqui, porque pouca gente sabe, eu fui aprender muito depois de convertido. A palavra no grego é logion, ligado com logos, que significa palavra, comunicação. Jesus é o logos de Deus, por exemplo. Então a ideia aqui é de comunicado, revelação. Se alguém fale de acordo com o que Deus comunicou, com o que Deus revelou. Na nova versão internacional, NVI, tem: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Correto, maneira correta de ver. Então esta ordem aqui se aplica a qualquer um que fale qualquer coisa sobre Deus, desde uma pregação formal num púlpito até uma conversa informal com um amigo. Então serve para você. Se você vai ensinar, vai falar, vai pregar o evangelho para alguém, cuidado, fale de acordo com a palavra de Deus. Agora, claro que o peso maior recai sobre quem prega em público, ou quem ensina em público, especialmente os pastores. A responsabilidade é muito grande, às vezes, gente, é apavorante. Você passa horas estudando uma frase do texto, aí você vai estudar um comentário e ele diz uma coisa, o outro diz outra, e não se combinam, e o que eu vou dizer?
Afinal de contas, eu vou estar num púlpito, eu vou estar orientando pessoas, eles acham que eu estou pregando a palavra de Deus, eles acham que eu estou fazendo o que Pedro mandou. Vai falar, vai pregar? Vou. Então fale de acordo com os oráculos de Deus, a revelação de Deus. Eles acham que vai ser, e deve ser mesmo. Eu não posso decepcioná-los, e nem decepcioná-los, é iludi-los, e muito menos eu posso desagradar a Deus, dando a entender que eu estou pregando a palavra dele sem estar. Então, essa passagem aqui e algumas outras pesa 1 tonelada nos ombros, especialmente dos pastores. Nunca deixem de orar pelos que pregam de uma maneira pública, os que ensinam em escolas dominicais, os que lideram grupos, porque a responsabilidade é muito grande. Mas repetindo que você também tem essa responsabilidade, mesmo que você nunca na vida chegou no púlpito, nunca falou na frente de 2 pessoas, o máximo da sua plateia foi 1, mas mesmo assim você precisa ter a responsabilidade de que vai falar os oráculos de Deus. Por fim, quem serve, sirva na força, ou faça na força que Deus supre. Novamente um conjunto de dons, dessa vez que levam ao serviço. Muitos dons levam ao serviço. A hospitalidade, por exemplo, é um serviço, e muitos outros. Então é um conjunto de dons também. 2 observações finais. Primeira, o verdadeiro serviço cristão é algo que requer força, poder, que exige de quem serve. É uma atividade que tem custo, muitas vezes um custo sacrificial. Façam na força, no poder. Servir é uma atividade que requer, que puxa, que exige poder. E segundo, que complementa a primeira observação, que o próprio Deus capacita a pessoa, supre a pessoa deste poder de servir. Muito interessante a palavra no grego, traduzida por supre, vem do verbo grego koregeo, que esse coré vem de coral, ou de coro, que literalmente, a origem da palavra, alguém que dirigia um coro, um coral, gostava muito de música, dirigia um coro, e era alguém que tinha condições, e ele mesmo sustentava o coro. E ele marcava compromissos para aquele coro, e ele organizava o coro, e ele sustentava financeiramente o coro, e daí vem essa palavra, que é a junção de 2, coro e seguir, ou ir, ou liderar, o verbo agou, no grego. Juntar as 2 palavras e deu. Liderar um coro, ou dirigir um coro. Era essa a ideia, que depois metaforicamente deu a ideia de suprir de uma maneira geral, não apenas um coro, obviamente. Então, o que significa? É que Deus quer que o crente sirva, e Ele mesmo, Deus, custeia as despesas, que não é despesa, mas o custo, o que é necessário para você servir, sua saúde, seu tempo, sua cabeça, sua mente, sua inteligência, sua condição, seu dom. Ele supre, Ele dá o dom e ao mesmo tempo lhe dá condições, lhe supre de condições para você cumprir e exercitar aquele dom. Fantástico isso, como uma coisa encaixa com outra. Aí você pensa, não, eu não recebi dom nenhum, não. Eu não sinto força nenhuma para servir. O pastor fala de poder, de força, tá? Eu sinto ao contrário, sinto uma apatia, sinto um desânimo. Não tem um dom, não. Não é assim, meus irmãos. Eu vou servir a Deus, eu vou me esforçar, eu vou esperar em Deus, na força que Ele vai me suprir. Eu preciso trabalhar para Ele, eu quero trabalhar para Ele. 1 Coríntios 12 diz que o Espírito Santo concede a cada um. Eu tenho alguma habilidade para servir a Deus, seja ela qual for. E um problema na vida cristã é de irmãos descobrirem os seus dons e tal, famoso isso. Ah, pastor, não sei quanto tempo eu estou atrás do meu dom,
Não fique muito atrás do seu dom, não. Vá indo, imagine. Vá seguindo, siga. Surgiu a oportunidade de alguma coisa, de ajudar o irmão a atravessar a rua. Ajude. Aí de repente você deu vontade de visitar o outro que se operou, está no hospital. Vá. Aí talvez você olha para trás e parece que eu tenho um dom. De ajudar as pessoas, de visitar pessoas, de olhar para o mais necessitado. Aí o outro sente uma coceira no bolso na hora da oferta. Um pouco raro, mas sente uma coceira e uma vontade de dar mais, 10%. Não, 10% é o mínimo. Vou dar muito mais de 10%, vou dar 12%, vou dar 15%, vou dar 20%. Tudo bem, eu fico com 10% em termos mensais, mas vou dar minhas ofertas. E se eu ganhei um presente grande que eu não esperava de Deus, financeiro, eu vou dar uma parte boa. Agora eu não sei qual é o dom que eu tenho. Descobriu, meu irmão. Aquele que dá, faça com liberalidade. É um dom. E eu poderia falar muito, eu estou me controlando aqui desde o começo da pregação, porque a cada assunto que eu estou tratando aqui, enorme, como o amor, por exemplo, eu tenho só que tocar e continuar e já encerrar. Mas, se você é um desses que está à cata do seu dom e já perdeu muito tempo atrás disto, pare desta busca angustiosa, ansiosa, e vá despretensiosamente servindo a Deus em coisas pequeninas, mínimas aos seus olhos. Provavelmente não tem coisa nenhuma de mínima aos olhos de quem você serviu e muito especialmente aos olhos do próprio Deus. Então, vá trabalhando, vá servindo, vá fazendo o que você tem vontade de fazer. Vontade. Eu não posso imaginar alguém desempenhando um dom na igreja achando ruim. Ruim. Você vai ser tesoureiro. Pastor, eu não sei somar 2 mais 2, mas vai. Porque eu tive uma revelação hoje à noite que você iria ser o tesoureiro dessa igreja, agora você vai. Comum esse tipo de coisa. E lá vai o irmão porque o outro disse que Deus mostrou para ele, numa visão, sei lá de quê. Você não quer ser tesoureiro, não? Não, eu não sei somar direito. Então não seja. Acabou. Você tem que gostar. Agora, eu não estou dizendo que não vai dar duro. Eu não estou dizendo que não vai dar trabalho. Não exige, não demanda poder. Ah, sim, muito. Então, um pregador não gosta de mais nada do mundo do que está pregando, mas sabe o trabalho que dá. Então, não confunda uma coisa com a outra. Dá trabalho, cansa, mas não é que você não gosta, ou não consegue, não sabe fazer. Uma vez chegou um estudante do seminário do grande pregador Spurgeon, coitado, gago, e ele foi convencer o grande pregador que ele tinha uma chamada para ser pastor. Spurgeon, ele tinha muito de bom humor, era um gênio da comunicação da palavra. Acreditou não. Não, eu tenho a chamada de Deus, não dá. Não dá, e foi uma conversa complicada, difícil, ele não aceitou o aluno no seminário deles, não tem menor condição. Eu não posso conceber. O irmão pode ser extremamente útil a Deus com esse problema físico, não é que ele gozou o irmão, humilhou o irmão, não. Ele diz, não dá, é completamente incompatível o seu problema com a chamada que você está dizendo que Deus lhe deu. Você vai ser extremamente útil a Deus em alguma outra coisa, vamos ver, orar, pensar, não sei os detalhes, mas ficou claro isso no livro, num dos livros que eu li dele. Tem que ter habilidade, condição e gosto. Muito bem, quero encerrar mostrando porque o título 1000 conselhos, um só objetivo. Pedro diz qual é o objetivo, claramente para quem quiser ver aqui. Tudo que nós devemos ser e fazer como crentes tem um só alvo. Ele explica no versículo 11. Faça isso, faça aquilo, ame, seja hospitaleiro, sirva, fale de acordo com os oracos de Deus, supre na Deus que Deus dá e tal, para que, pronto, aqui está o propósito, para que você adquira muitos galardões no céu. Não.
para que você seja o mais votado da igreja no dia da eleição. Não. Você seja citado como modelo de crente até depois de você ter vivido. Nada de você. Esqueça você. Você é muito preocupado com você próprio. Só fala em você. Esqueça. Tire você do meio. Você atrapalha muito. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Pronto. Então, tudo que você vai fazer, exercitar os seus dons, amar uns aos outros, hospedar as pessoas, servir no poder que Deus supre, tudo que você vai fazer na sua vida cristã, tudo tem um só objetivo. Então, 1000 conselhos, um só objetivo. O quê? Para que em todas as coisas Deus seja glorificado. E aí ele complementa, que é uma doçura para o nosso coração, quando ele diz, por meio de Jesus Cristo. E ele não faz ponto. Já seria muito gostoso ver. E extremamente significativo saber que ninguém glorifica a Deus sem Cristo no meio. Sem envolver Cristo. É impossível. Se você ouvir um dia alguém dizendo maravilhas de Deus, fazer discursos belíssimos, e você chorar de tão tocado que ficou, e essa pessoa não crê em Cristo, não glorifica Cristo, não aceita Cristo da maneira como a Bíblia diz que Ele é Deus e homem ao mesmo tempo, se for assim, essa pessoa não glorifica a Deus coisa nenhuma. Então, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Sempre pense nisto. Estou glorificando a Deus e ao meu Salvador. Que esse brado esteja presente na sua mente durante todos os dias da semana, do mês, do ano, onde quer que você esteja, fazendo o que você estiver fazendo, pense: meu trabalho nesta terra é servir a Deus. O trabalho profissional, a minha dedicação familiar, tudo mais é secundário, ou vendo de outra forma, é um meio de atingir esse grande objetivo, que acaba sendo secundário também. Então, nunca esqueça disto. E Cristo, que Cristo esteja sempre no centro da sua mente, do seu coração, pensando: tudo o que eu fizer, Deus aceite como sendo uma forma de eu te glorificar, e como dispenseiro, um mordomo, levar as pessoas a te glorificarem por meio dos meus dons, dos meus serviços, olharem para ti, não para mim, e te glorificar por meio do meu Salvador amado, o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Toca nos corações de acordo com o que foi dito aqui. Tanta coisa foi falada. Até com muita dificuldade de concentrar em assuntos tão vastos, tendo que passar para o próximo item. Mas espero ter tocado o suficiente para mexer com os corações e para que as pessoas resolvam te servir melhor. Resolvam buscar mais sobriedade, para que orem melhor, para que te sirvam melhor, amem melhor, tudo para a tua honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém.